Frankenstein, capítulo 11. É com grande dificuldade que recordo o período inicial de minha existência. Todos os acontecimentos daquela época parecem confusos e indistintos. Uma estranha multiplicidade de sensações tomou-me de surpresa e, simultaneamente, vi, senti, ouvi e experimentei odores. E demorou um bom tempo antes que aprendesse a distinguir as operações dos vários sentidos. Aos poucos, lembro, uma luz mais forte forçou meus nervos e fui obrigado a fechar os olhos. A escuridão recaiu sobre mim e me confundiu. Mas tão logo a senti, ao abrir os olhos, como agora, suponho, a luz inundou-me novamente. Andei e creio, desci, mas dentro em pouco. Senti grande alteração nos sentidos. Antes, corpos escuros e opacos me rodeavam, insensíveis ao toque ou à visão. Mas então descobri que podia perambular em liberdade, sem obstáculos que não pudesse transpor ou evitar. A luz se tornou cada vez mais opressiva e o calor fastigava-me ao caminhar. Busquei um lugar onde pudesse encontrar sombra. Achei o bosque perto de Ingolstadt e ali deitei-me à beira do riacho para descansar, até que fui atormentado pela fome e pela sede. Isso despertou-me de um estado de quase torpor e comi alguns frutos que pendiam das árvores ou estavam caídos no chão. Abracei-me a sede, abrandei a sede no riacho e depois deitei-me e fui tomado pelo sono. Estava escuro quando acordei. Também senti frio e estava, por assim dizer, instintivamente atemorizado por encontrar-me tão só. Antes de deixar seu apartamento, quando sentia frio, cobrira-me com algumas roupas, mas foram insuficientes para proteger-me do sereno da noite. Era um desgraçado pobre, desamparado, miserável. Nada compreendia ou distinguia, mas a dor, essa sim, invadia-me por todos os lados. Sentei-me e chorei. Logo, uma claridade suave desceu furtivamente do céu e conferiu-me uma sensação de prazer. Levantei-me e completei uma forma radiante que surgia entre as árvores. Admirei-a com uma espécie de estupor. Movia-se lentamente, mas iluminava meu caminho e mais uma vez saí em busca de frutos. Ainda estava com frio quando, embaixo de uma daquelas árvores, achei uma capa enorme com a qual me cobri. Sentando-me no chão, nenhuma ideia marcante ocupou minha mente. Tudo estava confuso. Senti a luz, a fome, a sede e a escuridão. Sons inumeráveis soavam em meus ouvidos. E, por todos os lados, várias fragrâncias vinham me saudar. O único objeto que eu podia distinguir era a lua brilhante, e nela firmei os olhos com prazer. Várias mudanças se sucederam no dia e na noite, e o orbe noturno atenuara imensamente quando comecei a distinguir as sensações. Aos poucos, vi com clareza o córrego límpido que me fornecia água e as árvores que me resguardavam com suas folhagens. Fiquei encantado ao descobrir pela primeira vez que o som agradável sempre apresentado aos meus ouvidos vinha das goelas de pequenos animais alados que muitas vezes interceptavam a luz de meus olhos. Também comecei a observar com maior acurácia as formas ao meu redor e a perceber os contornos da radiante cobertura de luz que me cobria como um dossel. Às vezes, tentei imitar as canções agradáveis dos pássaros, mas era incapaz.
De vez em quando desejei expressar minhas sensações ao meu modo, mas os sons rudes e inarticulados que saíram de mim assustaram-me e calaram-me novamente. A lua desaparecera na noite e, mais uma vez, apresentou-se reduzida enquanto ainda estava no bosque. As sensações tinham, nessa ocasião, se tornado distintas e minha mente recebia, a cada dia, ideias complementares. Meus olhos acostumaram-se à luz e à percepção dos objetos nas formas apropriadas. Percebia um inseto na grama e, em graus, conseguia diferenciar uma erva de outra. Descobri que o pardal nada emitia senão notas desagradáveis, ao passo que os cantos do melro e do tordo eram doces e atraentes. Certo dia, atormentado pelo frio, encontrei uma fogueira deixada por andarilhos e fui dominado pelo prazer ao experimentar seu calor. Na minha alegria, lancei as mãos nas brasas vivas, mas rapidamente as retirei com um grito dolorido. Como é estranho, pensei, que a mesma causa produza efeitos tão opostos. Analisei os materiais da fogueira e, para minha alegria, descobri que era composto de madeira. Rapidamente coletei alguns galhos, mas estavam úmidos e não queimavam. Esforcei-me para acender e senti-me imóvel, assistindo à ação do fogo. A madeira úmida que coloquei perto do calor secou e se inflamou. Refleti sobre isso e, ao tocar os vários galhos, descobri a causa e me ocupei em coletar uma grande quantidade de madeira que poderia secar, provendo-me um formidável suprimento de fogo. Quando caiu a noite, trazendo com ela o sono, estava muitíssimo temeroso de que minha fogueira se extinguisse. Cobri-lhe rapidamente com madeira e folhas secas e pus galhos úmidos em cima. Então estiquei a capa, deitei-me no chão e adormeci. Era manhã quando acordei. Minha primeira preocupação foi checar a fogueira. Descobri-a e uma brisa gentil rapidamente a ventilou e levantou as chamas. Observei isso e confeccionei um abanador com ramos que usara para atiçar o fogo quando estava prestes a se extinguir. Novamente, ao cair da noite, descobri com prazer que a fogueira produzia luz, além de calor, e a descoberta desse elemento foi útil para mim na alimentação, pois me deu conta de que alguns dos restos que os viajantes deixaram tinha sido assado e apresentavam um paladar muito mais saboroso que os frutos que colhera das árvores. Tentei, portanto, cozinhar meu alimento da mesma maneira, colocando-o nas brasas vivas. Descobri que os frutos estragavam nessa operação e que as nozes e raízes melhoravam sobremaneira. O alimento, no entanto, tornou-se escasso e muitas vezes passei o dia todo procurando em vão e encontrando apenas algumas bolotas para aliviar as pontadas de fome. Quando descobri isso, decidi deixar o lugar que até então habitara a fim de encontrar um lugar em que os poucos desejos que experimentara pudessem ser mais facilmente satisfeitos. Essa migração, lamentei profundamente a perda da fogueira que conseguira por acaso e não sabia como reproduzir. Despendi várias horas considerando seriamente essa dificuldade, mas fui obrigado a abandonar todas as tentativas de produzi-la e, agasalhando-me em minha capa, enveredei pelo bosque em direção ao sol poente. Passei 3 dias perambulando e por fim descobri um descampado. Uma grande nevasca ocorreu na noite anterior e os campos eram de um branco uniforme. A aparência era desolada e notei meus pés gelados pela substância fria e úmida que cobria o chão.
Era por volta das 7 horas da manhã e desejava obter comida e abrigo. Finalmente percebi uma pequenina cabana em uma elevação que, sem dúvida, fora construída para a comodidade de algum pastor. Era para mim uma nova visão e examinei a estrutura com grande curiosidade. Descobrindo a porta aberta, entrei. Um velho estava sentado perto da lareira, onde preparava o café da manhã. Virou-se ao ouvir um barulho. Gritou alto quando percebeu minha presença e, abandonando a cabana, correu pelos campos com uma velocidade cuja figura debilitada dificilmente pareceria capaz de alcançar. Sua aparência, diferente de qualquer uma que eu já vira, e a fuga, de certa maneira, surpreenderam-me. Estava, contudo, encantado pela cabana. A neve e a chuva não penetravam ali. O chão estava seco e parecia a mim um abrigo tão extraordinário e sublime quanto o pandemônio pareceu aos demônios do inferno após os sofrimentos no lago de fogo. Devorei com avidez os restos do café da manhã do pastor, composto de pão, queijo, leite e vinho. No entanto, não apreciei essa bebida. Então, vencido pela fadiga, deitei-me sobre umas palhas e dormi. Já era meio-dia quando acordei, e fascinado pelo calor do sol que brilhava no campo branco, resolvi recomeçar minha viagem. Coloquei o restante do café da manhã do camponês em um alforje que encontrei e segui pelos campos por várias horas até que, ao pôr do sol, cheguei a um vilarejo. Como parecia milagroso, as choupanas, os chalés mais arrumados e as casas imponentes, um após o outro, atraíam minha admiração. Os vegetais nas hortas, o leite e o queijo postos nas janelas de alguns chalés despertaram meu apetite. Entrei em um dos melhores, porém, mal terminei de cruzar a porta, as crianças gritaram, aterrorizadas, e uma das mulheres desmaiou. Todo o vilarejo se inflamou. Alguns fugiram, outros me atacaram, até que, gravemente ferido por pedras e muitos outros tipos de projéteis, fugi para o campo aberto e refugiei-me, apreensivo, em um casebre pobre, bem simples, de aparência lastimável, que comparado aos palacetes que vislumbrei no vilarejo. Esse casebre, contudo, era ligado a um chalé de aspecto asseado e agradável, mas, após a última experiência, não ousei entrar. Meu refúgio era feito de madeira, porém tão baixo que só podia sentar-me ereto com dificuldade. Entretanto, apesar de ser seco, o chão era de terra batida e, embora o vento entrasse por inúmeras frestas, achei que era um lugar agradável da neve, seguro da neve e da chuva. Ali, então, abriguei-me e deitei-me feliz por ter encontrado um refúgio, embora miserável, da inclemência do tempo e, mais ainda, da barbaridade dos homens. Tão logo raiou a manhã, saí rastejando de minha casinhola para checar o chalé adjacente e descobri se poderia permanecer na habitação que encontrara. Situava-se nos fundos do chalé e era cercada de laterais por um chiqueiro e um tanque de água limpa. Tinha entrado por um dos lados que estava aberto. Todavia, imediatamente cobri cada abertura que podia tornar-me imperceptível com pedras e madeira, de modo que pudesse movê-las na ocasião de sair. Toda a luz disponível vinha através do chiqueiro, e aquilo me bastava. Desse modo, ao arrumar minha habitação e atapetá-la com palha limpa, abriguei-me, pois vi o vulto de um homem à distância, e lembrei-me muito bem do tratamento da noite anterior, antes de confiar-me ao seu poder.
Primeiramente, contudo, provi meu sustento do dia com um pedaço de pão ordinário que furtei e um copo em que poderia beber, com mais conveniência do que com as mãos, da água limpa que jorrava ao lado do abrigo. O piso era um tanto elevado, de modo que se mantinha perfeitamente seco e, pela proximidade da chaminé do chalé, a temperatura era aceitável. Por estar assim provido, decidi morar nesse casebre até que algo ocorresse e pudesse mudar a minha resolução. Foi, de fato, um paraíso comparado ao bosque ermo, minha antiga residência de galhos gotejantes e solo úmido. Tomei meu desejum com prazer e estava para retirar a tábua a fim de buscar um pouco de água quando ouvi um passo e, ao olhar por uma fresta estreita, contemplei uma criatura jovem, com uma selha na cabeça, passando diante de meu casebre. A moça era nova e possuía modos delicados, diferente dos camponeses e serviçais que vira até então. No entanto, trajava-se sem esmeros, com uma saia azul grosseira e uma camisa de linho. O cabelo claro estava trançado, mas não tinha enfeites. Aparentava ser paciente, embora triste. Perdi a moça de vista e cerca de 15 minutos depois ela voltou trazendo a selha, que agora estava quase completamente cheia de leite. Ao caminhar, aparentando incomodar-se com o fardo, encontrou um rapaz cujo semblante demonstrava um desânimo ainda maior. Ao proferir poucas palavras com um ar melancólico, pegou a selha da cabeça da moça e carregou-a ele mesmo até o chalé. Ela o seguiu e ambos desapareceram. Dentro em pouco, voltei a ver o rapaz, carregando algumas ferramentas, a cruzar o campo atrás do chalé, e a moça também estava atarefada, ora na casa, ora no quintal. Ao inspecionar minha moradia, descobri que uma das janelas do chalé fizera parte dela, mas as vidraças tinham sido substituídas por madeira. Em uma delas havia uma fresta pequena e imperceptível, pela qual eu conseguia enxergar. Por essa fenda avistava-se um pequeno cômodo, caiado e limpo, mas quase desprovido de mobília. Em um canto, perto de uma pequena lareira, um velho estava sentado, apoiando a cabeça nas mãos em atitude desconsolada. A jovem estava ocupada na arrumação do chalé, mas naquele momento tirou algumas coisas de uma gaveta que ocupou suas mãos e sentou-se ao lado do ancião que, pegando o instrumento, começou a tocar e a produzir sons mais suaves que o canto dos tordos e dos rouxinóis. Era uma visão adorável, até mesmo para mim, pobre infeliz, que jamais contemplara o belo. O cabelo prateado e as feições benevolentes do aldeão idoso ganharam minha admiração, ao passo que os modos delicados da moça incitaram meu amor. Ele tocou uma melodia triste e harmoniosa, que percebi fazer brotar lágrimas dos olhos de sua adorável companhia, o que não foi notado pelo velho, até que ela soluçou alto. Então ele pronunciou uns poucos sons, e a bela criatura, deixando o trabalho, ajoelhou-se aos seus pés. Ele a ergueu e sorriu com tamanha bondade e afeição que fui tomado por sensações de natureza peculiar e avassaladora. Formavam uma mistura de dor e prazer, como nunca experimentara antes, nem pela morte ou pelo frio, nem pela fome ou pelo frio, pelo calor ou pelo alimento, e abandonei a janela, incapaz de suportar essa emoção. Logo depois, o rapaz voltou, trazendo nos ombros uma grande quantidade de lenha. A moça o encontrou à porta,
ajudou a descarregar o fardo e, levando um pouco de madeira para o chalé, lançou-a ao fogo. Ela e o rapaz então retiraram-se para um canto da casa e ele lhe mostrou um grande pão e um pedaço de queijo. Ela pareceu satisfeita e foi para a horta colher algumas raízes e plantas que colocou na água e depois sobre o fogo. Então retomou o trabalho, enquanto o rapaz seguiu para a horta e pareceu ocupado em cavar e arrancar as raízes. Depois de ocupar-se disso por cerca de 1 hora, a moça juntou-se a ele e ambos voltaram para o chalé. O velho, entre mentes, estivera melancólico, mas, com a presença dos companheiros, adotou um ar mais alegre, e os três se sentaram para comer. A refeição foi preparada rapidamente. A moça, mais uma vez, ocupou-se da arrumação do chalé. O velho andava diante da casa, ao sol, por uns minutos apoiado nos braços do rapaz. Nada superava em beleza o contraste entre essas duas criaturas excepcionais. Uma era idosa, com cabelos grisalhos e feições que irradiavam benevolência e amor. A mais jovem tinha o aspecto esbelto e gracioso, e os traços modelados com a maior das simetrias. Contudo, os olhos e a postura expressavam grande tristeza e desalento. O velho voltou ao chalé e o jovem, com ferramentas diferentes das que usara pela manhã, cruzou os campos. A noite logo caiu, mas, para meu grande espanto, descobri que os moradores dos chalés possuíam mecanismos para prolongar a luminosidade pelo uso de velas e encantava-me descobrir que o pôr do sol não punha fim aos prazeres que experimentara em observar os humanos próximos. Durante a noite, a moça e seu companheiro se dedicavam a várias ocupações incompreensíveis para mim. Então o velho, mais uma vez, pegou um instrumento que produziu sons maravilhosos e que me encantara pela manhã. Assim, tão logo terminou, o rapaz começou não a tocar, mas a proferir sons monótonos e que em nada se pareciam com a harmonia do estranho instrumento do homem ou com o canto dos pássaros. Depois vinha descobrir que ele lia em voz alta, mas naquela época eu desconhecia a ciência das palavras ou das letras. A família, depois de permanecer assim por um tempo breve, apagou as luzes e recolheu-se, como conjecturei, para descansar.